Meu nome é Maria Bruxa, mas hoje eu estou me sentindo Maria Roqueira Bruxa. Gente, hoje nós estamos estreando esse quadro novo no canal, onde nós vamos entrevistar bruxas empoderadas nas mais diferentes profissões, para entender como que elas fizeram esses movimentos na vida e nos inspirar. E hoje ela é roqueira! Ela é Carol Massambani! A Carol tem 38 anos, é musicista, professora de música e baixista da banda TNX, que é um dos principais tributos à banda AC/DC no Brasil. A TNX é formada só por mulheres mega empoderadas, diga-se de passagem. Mas o mais interessante é que ela saiu de um emprego considerado seguro e foi fazer uma nova faculdade para seguir o seu sonho e virar roqueira e professora de música. Carol, seja bem-vinda, meu amor! Conta pra gente agora, que história é essa? Como é que você fez esse movimento na vida? E que emprego era esse? Qual era a profissão que você tinha antes de virar a baixista de Atinchi? Olá! Ai, que delícia! Maria Bruxa! Eu sou sua fã e é uma honra estar aqui. Então, é uma loucura, mas a loucura na verdade, é fazer aquilo que você não gosta pelo resto da vida, né? Eu fui uma louca sensata, digamos assim, e corri atrás. E hoje eu não me arrependo, nossa, de forma alguma de ter feito essa transição. Eu fiz contábeis, né? Quando chegou o momento de fazer vestibular, apesar de que eu não gostava, eu era das artes, não tinha como. Eu queria fazer artes cênicas quando eu era criança, quando eu era adolescente, e era o meu sonho, né? Ser atriz e tal. Sempre teve aquele preconceito com as artes, né? Que a artista não ganha suficiente, que vai morrer de fome, todas aquelas coisas, aquelas crenças, né, que colocam na nossa cabeça. E aí eu acabei fazendo contábeis por influência da minha família. Mas assim, não me arrependo também, porque faz parte da minha história, né? E foi uma coisa que me possibilitou correr atrás dos meus sonhos. Então, como eu não pude fazer quando eu quis, a hora que terminou a faculdade de contábeis, eu já me matriculei num curso de teatro, fiz teatro durante uns 3 anos, acredito. Participei do Festival de Curitiba umas 2 vezes, foi muito legal, mas eu fui me apaixonando cada vez mais pela música, e daí comecei a tocar, comprei um contrabaixo. Eu tinha uma amiga na época que tocava guitarra e a gente falou, vamos fazer uma banda, vamos, então eu vou comprar um contrabaixo, porque eu já gostava, né, do som do contrabaixo e eu já achava legal, e na época quase não tinha mulheres contrabaixistas aqui em Curitiba, e daí isso me atraiu mais ainda, né, para fazer uma coisa que foge um pouco dos padrões. Isso é uma coisa que sempre, desde criança, eu quis fazer, fugir dos padrões. Quando diziam que menina não podia gostar de futebol, eu era a maior torcedora e acompanhava todos os jogos. Eu sou palmeirense, né? Então eu ia no estádio com meu tio, etc. E quando eu fui escolher um instrumento para tocar, eu fui num instrumento que, além de que eu gostava do som, quase não tinha mulher aqui em Curitiba que tocava. Eu falava, aí mesmo que eu vou. E daí eu fui atrás, começou como uma brincadeira. Minha mãe, até quando eu comprei o contrabaixo, comprei o baixo, uma caixinha, eu não sabia tocar nada quando eu comprei. E minha mãe achava que ia ser mais um entulho, que ia ficar parado, né, lá no canto do quarto. Até eu me lembro que ela me deu um afinador e um apoio, né, de instrumento para deixar o baixo, mas ela não levava muita fé, não. Carol, você tinha quantos anos, né, nessa história, né? Uns 25, talvez, 26. É, por aí. Já era contadora, já estava trabalhando? Já estava trabalhando na área, inclusive numa multinacional. Eu, quando entrei nessa empresa, eu achava que eu ia me aposentar lá. Toda aquela coisa de, nossa, eu vou ser presidente dessa empresa, porque eu entrei como trainee, então, no fundo eu sempre soube que não era aquilo que eu queria, mas a gente acaba entrando
na onda, né? E ganhando bem, e a minha família sempre passou por muita dificuldade, então, de repente, eu me vi ganhando bem, eu podia ajudar em casa mais e tal, e eu comecei a me decepcionar com o mundo corporativo, ver que não existia muita empatia, né, nesse mundo, pelo menos, não vou falar de todos, né? Mas pelo menos no ambiente que eu estava. É muita intimidação, muita até humilhação, assim. E daí eu fui me decepcionando, me decepcionando. Eu comecei a tocar baixo mais ou menos nessa época, porque eu fui vendo uma coisa, né, para me distrair e tal, e comecei a estudar, comecei a gostar. Eu sempre quis ser artista, eu sempre quis estar no palco. Quando eu era criança, minha brincadeira preferida era colocar música e ficar dublando, pegando escova de cabelo de microfone. Eu achava que eu ia ser uma vocalista de banda de rock, assim, Ai, que sabe? maravilhosa. Eu tenho algumas coisas que você me falou que me chamam a atenção, porque é essa jornada da mulher empoderada. Você não se arrepende de ter feito todos os movimentos. Foram naturais, existe um apelo da família, existe um apelo da sociedade, faz parte da tua trajetória. Você honra esse movimento, mas aí o teu sonho, o afã de um horizonte mais pleno, mais realizado, mais perfeito, mais próximo do que vai te fazer a artista que você é hoje, começa a te chamar. Tem um chamado aí. E aí, como é que você lida com o medinho? Porque, afinal de contas, um emprego numa multinacional é uma coisa muito bacana mesmo e não é uma coisa para se desconsiderar. Quero até reverenciar as mulheres empoderadas que vivem nessa situação e que fazem um movimento lindo, que é necessário também. E como é que se cria essa coragem e se planeja e se organiza para partir rumo ao teu sonho? O medo aconteceu, não aconteceu? Sim, na verdade aconteceu um desespero de mudar de profissão, porque eu não estava feliz. Na época que eu comecei a fazer essa transição, eu já tinha uma banda, né? Aham. Já tinha uma banda autoral, e eu já tocava há algum tempo, então, assim, de uns 4 a 5 anos que eu tocava já me apresentava, já tinha banda, porque eu era super cara de pau, então eu aprendi a tocar uma meia dúzia de musiquinha, eu já fui, já me enfiei em fazer, né, prestações e tal. O que aconteceu foi que eu não estava me sentindo bem no ambiente que eu estava. Por quê? Porque eu não pertencia àquele ambiente. É bem pertinente o que você falou, assim, não estou desmerecendo as empresas, as multinacionais, inclusive um dos responsáveis por eu me sentir daquela forma naquela empresa já não faz mais parte da empresa, exatamente por isso, porque acabou humilhando e prejudicando muita gente, então não é uma coisa generalizada, mas eu não fazia parte daquilo, e os meus colegas já viam isso também, porque eu estava sempre, primeiro foi meio do teatro, depois da música, né, e aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar doente, eu comecei a ter enxaquecas mais frequentes, eu tive problema de estômago, eu tive uma úlcera, e aí eu comecei a desenvolver uma depressão. Estava num desespero tão forte de sair, de mudar, porque eu sabia que eu não fazia parte daquilo. Nessa época ainda não tinha pensado em fazer da música a minha profissão, porque rola aquele medo, né? Justamente. E aí nessa época, eu comecei a namorar o Bruno e a gente estava numa situação, eu fui morar com ele e ele tinha que me levar para o trabalho. Eu virei praticamente um zumbi, assim. Eu estava numa situação bem complicada. Aí eu resolvi que não ia ter mais como. O que eu fiz? Uma amiga ia fazer um curso, estava vendo para fazer um curso de comissária de voo, e ela falou: ai, não queria fazer sozinha. Você podia fazer comigo. Aí ela falou: 4 meses de curso só. Eu falei: ah, beleza, vamos fazer, né? E aí eu comecei a ver uma luz no fim do túnel para mudar de profissão rapidamente. Então eu fiz o curso de comissária de voo. Olha. E fiz 4 meses de curso, fiz as provas todas, né, os testes, passei, tenho carteirinha, acho que até hoje, claro que não vale mais. Fui fazer o teste da TAM. Aí já estava me programando como é que ia ser, porque ia ter que morar em São Paulo e toda. E tipo, era a minha saída, era o meu, né, o meu respiro. E eu não passei para a comissária de voo da TAM. Quando eu voltei para Curitiba, nessa mesma noite, eu estava muito chateada, eu fiquei arrasada, porque era a minha chance de mudança. E aí o Bruno me perguntou o que eu gostava mesmo de fazer, porque eu tinha que ir atrás do que eu gostava mesmo. Eu falei: eu gosto de tocar. Aí ele falou: então,
faz uma faculdade de música, eu te ajudo. E foi nessa época que eu consegui fazer um acordo, sair da empresa e dei um tempo para minha cabeça. Começo de 2011 eu voltei a trabalhar como contadora, foi uma indicação de uma amiga da minha mãe, mas não era numa empresa, eu trabalhei como assessora do Estado durante um tempo, e foi muito legal porque aquela equipe que começou a trabalhar comigo, eles sabiam das minhas intenções, eles sabiam o que eu queria, me deram muita força, isso foi muito legal. Então, aí eu fui fazer faculdade de música, e fiz a PUC, porque era à noite, e eu tinha que trabalhar de dia, né? E foi muito legal, assim. E daí eu fui fazer licenciatura, não tinha pensado em ser professora. E aí, quando eu estava na faculdade e eu tive a matéria que falava sobre o desenvolvimento infantil, cognitivo e tudo isso, com um professor que mudou a minha vida, porque ele super incentivava a gente a correr atrás dos nossos sonhos, e que até me dá uma tristeza de lembrar disso, o professor Jair Passos, que ele faleceu há poucos, acho que foi o mês passado. Foi uma pessoa que me inspirou muito. Inclusive, eu escrevi uma letra de uma música na época da minha banda autoral, da Shadows, inspirada em coisas que ele me disse, assim, de fazer o que você tem que fazer e não colocar desculpa nos outros. Você é responsável pela sua vida. E aí, eu me apaixonei pela criança, pela educação. E aí eu me vi como professora. E foi isso, assim. Só que eu não consegui parar de trabalhar como contadora logo em seguida, né? Porque teve que ter um planejamento para isso. Não era simplesmente, vou largar tudo e vou virar professora, vou largar tudo e vou tocar na noite. Não podia fazer isso. Eu estava pagando faculdade, eu estava pagando meu carro. Na época, eu e o Bruno, a gente queria casar, fazer festa e tal, essas coisas. Aí a gente se planejou, coloquei uma meta e fomos aos poucos juntando um dinheiro, pagando as contas, e em julho de 2015 eu paguei a última parcela do meu carro, junto com a última parcela da faculdade, me formei em 2015, a gente se casou em 2016 e eu saí definitivamente da área contábil em abril, mais ou menos, acho que foi de 2016. Só para a gente se inspirar e ter uma ideia, desde que você estabeleceu a meta, você entendeu que daria para viver de música, mas que você, né, traçou esse objetivo, até você efetivamente realizar, pagar essas últimas parcelas. Quanto tempo você levou? 4,5, 5 anos, foi mais ou menos isso. Eu tenho muito a agradecer, principalmente ao Bruno, que foi a pessoa que mais me incentivou e me deu todo o suporte que eu precisei. A gente sabia que eu ia sair de um salário relativamente bom, ia cair demais, assim, nos primeiros tempos, e ele me ajudou muito, e assim, a gente estava se planejando para isso, né? Tenho muito que agradecer às pessoas que trabalhavam comigo na época na Secretaria do Planejamento do Estado e me deram muita força. Eles sabiam que uma hora eu ia sair e eles me davam a maior força para correr atrás daquilo que eu queria. Passou muita gente boa na minha vida, assim como passou muita gente que não tinha boas intenções, mas que me deram forças para mostrar e provar que eu estava certa, né? Aí também tem uma virada de chave muito grande. Você muda de carreira depois de adulta. Esse apoio é definitivo. Porque a gente fica insegura. Acho que... Agora, assim, para deixar uma mensagem mesmo bem forte. Não existe tempo para ser feliz, né, Carol? Não existe. A minha mãe, ela me inspirou muito porque ela sempre correu atrás. Ela criou 2 filhos sozinha, ela não tinha estudo, então ela fazia o que aparecia, ela costurou, ela cozinhou, a gente mudou de país, a gente voltou e ela conseguiu dar educação para nós dois, para eu e para o meu irmão, e ela sempre teve o sonho de estudar. Então, em 2014, eu e o Bruno convidamos ela para morar com a gente e aí incentivamos que ela fizesse uma faculdade que ela tanto queria. E ela fez uma faculdade e se formou com 60 anos. Está trabalhando na área, ou seja, nunca é tarde. É muito incrível porque não tem nada de absolutamente mágico. Tem a fé em você mesma, a coragem e a consistência. 5 anos durou o teu processo. Com 60 anos foi o tempo da tua mãe. Mas nunca é o tempo errado. Sempre é tempo de você resgatar essa força que mora dentro da gente para realizar. Conta pra mim agora qual que é a principal diferença entre a Carol contadora e a Carol roqueira e professora de música. Eu acho que a principal diferença é a Carol que deita a cabeça no travesseiro e não tem medo do maior medo que eu sempre tive, que foi a frustração de chegar
lá na frente, olhar para trás e falar o que eu fiz da minha vida. Esse era o meu medo, sempre foi. E hoje eu posso olhar para trás e falar, legal, tô gostando do processo até aqui. E uma coisa assim que eu até quero frisar, não foi só da parte de eu mudar de profissão, que rolou um certo preconceito, né? Que rolou comentários de que não daria certo e tal, mas foi na área musical também, porque eu comecei a tocar, comecei a aprender música com 25, 26 anos. Eu não sabia nada antes, assim. Na minha época não tinha aula de música nas escolas, nada disso. Hoje em dia eu acho que é um pouco mais incentivado, né, as crianças a aprender música. Também nunca tinha passado pela minha cabeça, apesar de eu ter músicos na família. Meu pai tocava, meu tio tocou em casamento durante muitos anos, ele tinha uma banda na juventude, então eu sempre teve esse lado musical na família, mas eu nunca tinha me ligado dessa minha aptidão para música. E ninguém nunca tinha me oferecido também, você não quer fazer uma aula de música, fazer uma aula de violão ou qualquer coisa? Até pela condição financeira, né, na época. Quando eu comecei a estudar, principalmente, inclusive eu fui em alguns congressos de música, participei de algumas coisas, e as pessoas diziam que eu comecei a estudar muito tarde, que tinha que ter começado a estudar quando era criança, que tem mais facilidade. E o que eu posso dizer é o seguinte, sim, quando criança nós temos mais tempo, temos mais facilidade, mas o que te leva a aprender qualquer coisa quando adulto é foco e estudo. Claro, tem gente que tem muito mais facilidade de aprender qualquer coisa, de fazer qualquer coisa. Eu não acredito que exista talento, eu acredito que exista facilidade. Não adianta uma pessoa talentosa que não estuda. Não vai para frente naquilo que ela faz. Às vezes ela nem descobre que tem talento para aquilo. O que eu digo, se você já acha que não tem mais idade para aprender um instrumento ou para qualquer coisa, não existe isso. Tanto que hoje em dia eu tenho muito, nossa, milênios ainda para aprender, mas eu já consigo viver daquilo que eu gosto. Então, assim, faz 10 anos, mais ou menos, 11 anos, digamos, que eu toco contrabaixo, e eu tô vivendo de música. Então, olha que maravilhoso. Dá tempo, né? Super dá. Fala pra gente um pouquinho agora da Tinti. Como é que foi entrar nessa banda? Como é que é esse sonho de fazer rock and roll com essas meninas maravilhosas? Qual foi o maior show que vocês já fizeram até agora? Nossa, olha. Bom, a Tinti foi uma ideia da cabeça da Lely, como não poderia ser diferente, né? Ela é uma pessoa que borbulha ideias e não para nunca. Em princípio, ela queria fazer um tributo, um show com mulheres, né? E ela não me chamou no começo porque eu tinha minha outra banda e ela achou que eu não ia ter tempo de ensaio, essas coisas. Aí a gente acabou se encontrando por acaso e ela perguntou, e daí, como é que tá a banda e tal? Eu falei, olha, a gente tá meio parado, né? Aí ela, beleza. Depois ela me escreveu, tem um projeto que a gente tá querendo fazer, mas ela não falou o que era. Ela mandou 3 músicas. Eu falei, nossa, que legal, são 3 AC/DCs e que eu já tocava. Aí chegou no ensaio que ela falou, olha, a banda é um tributo ao AC/DC. Daí eu falei, nossa, que massa, porque era uma das minhas bandas preferidas, né? Inclusive, eu fui no show, não me canso de falar que eu vi o AC/DC ao vivo e foi fantástico. Entrei para a banda, a gente fez um videoclipe e uma sessão de fotos, e aí o nosso amigo Nisgoski, que foi quem fez, né, as fotos e o vídeo, ele falou, cara, vocês têm um produto muito legal na mão, vocês vão fazer um show só? Tem certeza? Aí a gente falou, vamos ver como é que vão as coisas. E aí a gente começou a tocar, e o negócio foi. E estamos aí há praticamente 5 anos tocando, e tocamos, nossa, em muitas cidades do Brasil. Vários shows sensacionais. Eu acho que o primeiro maior show que a gente tocou, acho que tinha perto de 15 mil pessoas, que foi em Paranaguá. A gente tocou num palco gigantesco, assim, estilo Rock in Rio. Um palco gigante, sensacional, em Brasília. Assim, então, muitos shows marcantes, é muito difícil escolher um, assim. É um sonho realizado, né? É um sonho realizado. Deixa para nós um incentivo, uma frase para essas bruxinhas que estão procurando essa mesma força, para dar o seu primeiro passo ou para continuar no seu processo, porque também não tem erro e não tem acerto. A gente precisa começar e às vezes a gente precisa desse fôlego para continuar, ainda mais no meio de uma pandemia. Para quem é artista e está sofrendo, vai acabar, né, Carol? Vai passar. A gente precisa criar essa coragem todo dia. Deixa para nós essa mensagem, porque até eu preciso ouvir. A gente precisa dessa energia, desse sorriso lindo.
eu vou deixar essa mensagem não só para você, não só para as mulheres, mas para mim também, porque nem sempre a gente consegue ser positiva todos os dias. Então, eu sempre tenho que me lembrar também disso. E, aliás, nesse momento é muito bom, né? Nesse momento que a gente está passando por todas essas dificuldades, é bom eu me lembrar disso também. Então, quando eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Olhe para frente. Quando você for uma idosa, quando você tiver já vivido muito tempo, você vai olhar para trás e você vai gostar daquilo que você viu. Foi isso que eu pensei para eu dar um rumo na minha vida, porque eu não ia gostar de ver minha vida e falar, nossa, por que eu não fiz? Por que eu não tentei? Por que eu não me arrisquei? Então, se arrisque. Às vezes, demora para descobrir aquilo que nos faz feliz, aquilo que a gente quer. Mas é questão de prestar mais atenção em você mesma, assim, e seguir seu coração. Com responsabilidade, sempre. Com responsabilidade, sempre. Jamais deixar de acreditar, né? Quem é a Carol Massambanha? Eita! Que pergunta difícil. Olha, eu sou alguém que continua tentando se descobrir. Eu acho que eu sou alguém que procura ser feliz, que procura fazer aquilo que eu acredito que é certo, sempre buscando fazer o bem e as outras pessoas, mas a mim mesma, porque isso a gente não pode esquecer. Eu tô sempre na busca de me amar e de me fazer bem, e com isso acaba fazendo bem para as pessoas que estão ao meu redor. E eu acho que eu não desisto. Às vezes a gente quase desiste, né? Mas eu acho que eu sou teimosa nesse aspecto. Eu quero provar que eu consigo fazer. Eu acho que é isso. É isso, é linda. E não tem quem não consiga. Continua tocando o nosso coração junto com o teu baixo, Carol, sempre. Muito obrigada por essa entrevista, muito obrigada por esse brilho, muito obrigada por essas palavras, que elas tenham atravessado o coração de um monte de bruxinhas, assim como atravessou o meu. Muita gratidão. Eu que agradeço muito. Todas nós somos bruxas e que continuemos assim cada vez mais nos reconhecendo. Nos reconhecendo e nos contagiando. É muito importante essa rede. Obrigada, meu amor. Obrigada. Eu vou te apertar bem muito quando essa pandemia acabar. Sim! Beijo. Obrigada, beijo. E você, tá correndo atrás do seu sonho? Tá esperando o quê para começar? Com planejamento, constância, foco, fé em nós mesmas, nós somos capazes de tudo. Compartilhe essa entrevista para inspirar mais bruxinhas. E dá uma passada lá nas nossas redes sociais. Se ainda não fez isso, assina o nosso canal e aperta o sininho para receber as notificações. Vídeo novo toda semana. Beijo da bruxa!